Vamos fazer uma revisãozinha. Figuras geométricas espaciais. As figuras geométricas espaciais se dividem em poliedros e não poliedros. Vamos ver as características principais dos poliedros. Os poliedros, eles não possuem aspecto arredondado. Eu tenho um exemplo aqui de um poliedro. Esse poliedro, ele se divide, nós temos o vértice, a aresta e a face. São vários vértices, várias arestas e várias faces. Vai depender do poliedro. Esse poliedro, ele tem, observando o molde, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 faces. Quando esse poliedro é montado, se eu colocar esse poliedro em uma rampa, ele não vai rolar com facilidade, por conta da sua principal característica. Não possui aspecto arredondado, por isso que ele não rola com facilidade. Eu tenho exemplos de poliedros, prismas e pirâmides. Eu tenho aqui os prismas, eu tenho dois exemplos de prisma. Prisma de base quadrada ou cubo, um dado, uma caixa, é um prisma de base quadrada. Por quê? Porque suas bases, a base dele é quadrada, é um polígono chamado quadrado. Aquele que a gente já estudou, o quadrado que tem 4 lados iguais. Aqui eu tenho um prisma de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque as bases, as duas bases dele, são polígonos com 6 lados, certo? Sendo que as outras faces, as faces, são retângulos. Agora, as duas bases são hexágonos, são polígonos com 6 lados. Aqui eu tenho duas pirâmides, a pirâmide de base triangular. Por que base triangular? Porque a base é uma pirâmide, só que a base é um triângulo. E aqui uma pirâmide de base hexagonal. A base é um hexágono. Aqui eu tenho exemplos de outros poliedros. O poliedro, ele possui vértice, aresta e face. As faces são polígonos. As faces são formadas por polígonos, por retângulos, quadrados, triângulos, que nós já estudamos. Então, as faces, cada lado é uma face. Cada polígono, ó, aqui é um retângulo, aqui é um triângulo. Aqui eu tenho uma face, aqui outra face. Cada lado do polígono, ou da face, nós chamamos de aresta. E o pontinho de encontro entre uma aresta e outra é chamado de vértice. Continuando, aqui eu tenho os não poliedros. Os não poliedros possuem aspecto arredondado. Aqui eu tenho um cone, aqui eu tenho o vértice e a face desse cone é plana. Aqui eu tenho um molde do cone. Quando o cone é montado, colocado em uma rampa, dependendo da posição que eu colocar esse cone na rampa, ele vai rolar com facilidade, por ter aspecto arredondado. Aqui eu tenho outros exemplos de não poliedros. O cilindro, o cone, que é esse mesmo exemplo, e uma esfera, que são não poliedros porque possuem aspectos arredondados. Aqui eu tenho outros exemplos de não poliedros, outros não poliedros. No meio desse cartaz, eu tenho um castelo feito de blocos, aquele jogo de bloquinhos, sendo que os blocos são figuras geométricas espaciais. Espero que tenham entendido. Agora nós vamos para a correção da atividade que foi passada, baseada neste assunto, figuras geométricas espaciais.